no dia 31 de dezembro de 2008, né? E o que não apenas ela se transformou, mas se transformou toda a política de saúde mental em São Bernardo do Campo. Eu estava me lembrando que uma das primeiras inaugurações que nós fizemos foi exatamente no campo da saúde mental. A residência, as transformações aqui no CAPS Centro, com a implantação do CAPS AD, né? Com a retirada dos primeiros moradores do Lacan, né? Que se transformaram depois dos últimos, porque a gente conseguiu de fato fazer uma profunda transformação na saúde mental, seguindo os preceitos da reforma psiquiátrica. Isso teve muito a ver com o esforço de muita gente. É muito interessante porque muitos dos trabalhadores e trabalhadoras, muitos dos usuários e seus familiares tinham profundas resistências ao próprio discurso da reforma psiquiátrica, né? Ao longo desses 8 anos foi mais do que necessário fazer uma transformação da estrutura física, abrir serviços, mas foi, acima de tudo, disputar mentes e corações para o cuidado em liberdade, por acreditar numa coisa que o Lancet dizia o tempo inteiro, que é toda a vida vale a pena, né? Por acreditar que era preciso investir na potência das pessoas, que todo mundo tinha sua potência. Eu conheci o Lancet, eu era muito menino, eu tinha 25 anos de idade, acabado, era R3 ainda na faculdade, na minha primeira experiência, e acho que eu tive o privilégio de conviver 8 longos anos com o Lancet em Santos, né? 4 na Secretaria Municipal de Saúde, depois 4 como secretário em São Vicente, muito jovem ainda, e ele me ajudando bastante, já como secretário em Santos, fazendo um trabalho revolucionário com população de rua, né? No campo da assistência social, que era uma outra área onde o Lancet dominava, inovava, como poucas pessoas. Muita gente conheceu o Lancet em Antaleiro, né? Militante da reforma psiquiátrica. Mas o Lancet era, acima de tudo, uma figura das políticas públicas, das políticas sociais, dos direitos humanos, né? Da inclusão social. Era alguém muito especial. E quando eu vim para São Bernardo em 2009, além de montar uma equipe muito potente, trazer gente que nem Fernando, Suzana, Estela e tantas outras queridos e queridas companheiras, né, que nos ajudaram muito, né, a formar gente, a agregar gente, a produzir, né, uma equipe militante, a produzir fortes vínculos com os usuários e seus familiares, etc., né, de cara o Lancet veio nos ajudar. O Lancet, de alguma maneira, participou do primeiro ao último momento. E uma das coisas talvez mais marcantes, eu não quero aqui me repetir, mas uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com o Lancet, além eu devo a ele, ao Ticanor, ao Davi Capistrano, sem dúvida nenhuma, a minha irmã, né, ter me transformado num militante da reforma psiquiátrica sem ser trabalhador da saúde mental, né? Eu me considero, eu me dei esse título, ninguém me deu não, mas eu me vinculei, né, a esse título, mas eu acho que eu devo muito ao Lancet, muito. E tem histórias incríveis que a gente conviveu junto. O primeiro plantão que a gente deu na Casa de Saúde Anchieta, né, eu e o Lancet, acabou o primeiro dia de intervenção, foi todo mundo embora e precisava ficar 2, né? E como eu era médico e dava plantão em urgência e emergência, se alguém decidiu que precisava ficar alguém, eu não entendia nada de psiquiatria, nada de saúde mental, e passar aquela primeira madrugada agitado, foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, e a minha tranquilidade era o Lancet, porque no fundo eu morria de medo pelo modelo de formação, né, que eu tinha tido na área médica, né, então era uma coisa apavorante. Mas talvez uma das coisas mais marcantes, outro dia conversando com o Fernando Haddad, ele também me confidenciou isso e talvez tenha completado esse diagnóstico que eu tenho sobre o Lancet, é porque todos nós, quando conversamos sobre as questões da saúde mental, particularmente a questão de álcool e droga, da loucura, da política de redução de danos, né, e de outras questões que envolvem o cuidado no sofrimento psíquico, temos uma tendência de querer, no processo de convencimento dos outros, a simplificar as coisas, a dizer que a gente tem uma resposta, que a gente sabe a solução dos problemas e pode confiar. E o Lancet fazia uma coisa com a gente, que num primeiro momento nos deixava desesperado, mas depois a gente entendia o quanto que era importante.
ele, de uma maneira muito clara, dizia o seguinte: para problemas complexos não existem soluções complexas. Portanto, não existem soluções simples. Portanto, não espere no enfrentamento das questões que envolvem consultório de rua, redução de dano, álcool e droga, sofrimento psíquico, a questão da violência, a privação de liberdade, etc. E vejam tudo que ele se envolveu nesses últimos anos, com de braços abertos. Não espere soluções simples. Não existe. Não há potência na simplicidade. A potência está na complexidade. Está em buscar, deslindar exatamente esse desafio, de lidar com essas questões tão complexas como nós, como a vida em sociedade, e acho que isso, no final das contas, nos ajudava muito. Nos ajudava muito porque lidar com a dificuldade, com a complexidade, com os desafios, é decisivo quando a gente procura enfrentar as questões da saúde mental. Eu me lembro que eu já era ministro, eu fui convidado para fazer uma conferência, abrir um encontro de trabalhadores da saúde organizado pelo Ministério da Saúde da Argentina. E eles me convidaram para fazer duas conferências. Uma era para falar sobre a reforma sanitária brasileira e o Sistema Único de Saúde, e a segunda eles queriam que eu falasse, no dia seguinte, sobre a reforma psiquiátrica do Brasil. E eu me recusei a fazer as duas conferências. Eu tinha uma reunião do Mercosul, fui fazer a abertura, falei sobre o SUS, mas falei para eles que eu ia levar o brasileiro que mais entendia de saúde mental, e da reforma psiquiátrica. E para provocar, e como reconhecimento, levei o Antônio Lancetti. E foi uma surpresa para eles, para o ministro da Saúde argentina, para os coordenadores de saúde mental das diferentes províncias, etc., quando o brasileiro fez a conferência num espanhol absolutamente perfeito, porque muitos deles não conheciam e não sabiam que a reforma psiquiátrica brasileira tinha tido como um dos seus grandes personagens esse argentino, brasileiro, querido, e que conquistou a alma de todos nós, o coração de todos nós. Eu conheci o Matias muito pequenininho, conheci a irmã mais recentemente, e sei que não é fácil lidar, ter convivido com uma figura tão intensa, tão dividida com seus projetos de vida. E uma das coisas mais marcantes para mim, eu ainda era secretário aqui em São Bernardo, antes de ir para o Ministério da Saúde, e um dia o Lancetti me pediu para almoçar sozinho. Coisa que raramente ele pedia, porque a gente normalmente quando saía era sempre em bando, Os encontros com o Lancetti eram sempre encontros muito alegres, de muita troca, Aliás, ele, o italianão nesse ponto, E ele me pediu para me contar que ele estava com câncer. Que era o mesmo câncer que tinha levado o pai dele à morte, de forma muito rápida, mas de que ele ia lutar pela vida. Mas que ele queria me dizer que ele estava muito debilitado naquele momento, mas que eu podia contar com ele, e que ele não entregaria os pontos de qualquer maneira. E eu acho que o Lancetti acabou, além de todos os ensinamentos que ele nos deu no campo da saúde mental, dos direitos humanos, da inclusão social, como um grande formulador de políticas públicas, alguém com uma capacidade impressionante de fazer leituras políticas muito profundas sobre o que a gente estava vivendo, um analista institucional fantástico, provocador, sedutor, quem conviveu com ele sabe o quanto que ele nos desmobilizava o tempo inteiro e o quanto que isso era fundamental. Mas o Lancetti mostrou uma outra faceta nessa última fase da vida dele, que serve como um exemplo. Quando ele dizia que toda a vida vale a pena, ele não estava brincando. Ele estava vivenciando, experienciando isso. Porque ele também mostrou que a vida dele valia a pena. Alguém que lutou, que protelou, lutou contra a morte, foi ao longo, viveu intensamente os últimos momentos, e trabalhou, viveu, amou, disputou projetos de vida até o momento em que de fato ele partiu.
Alguns dias antes dele partir, eu tive com ele na abertura de um evento no Teatro Tuca, né, em defesa de braços abertos, e quem esteve lá viu a mais lúcida das falas, dos posicionamentos, né? E aí era o Lancete, né? Nos deixando, né? Já não querendo mais tomar medicamento para poder manter a lucidez, para poder continuar na luta, e deixando esse exemplo para cada um de nós. Portanto, Odete, Estela, companheiros da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo, trabalhadores, dirigentes desse carro, usuários e tal, que justíssima homenagem vocês fazem ao descerrar essa placa, dando o nome desta unidade ao Antônio Lancete. O Davi Capistrano, que foi secretário de Saúde de Santos, que foi prefeito de Santos 4 anos, que fez uma transformação do sistema de saúde no mesmo patamar do que foi feito aqui em São Bernardo, até hoje não recebeu uma única unidade em Santos com o seu nome. Assim, várias cidades, Vitória da Conquista, todo lugar. Mas em Santos, a cidade onde ele fez uma enorme transformação, a cidade não foi digna, né, de fazer essa homenagem. São Bernardo, assim como São Paulo fez, dando o nome de um hotel de braços abertos, né, ao Antônio Lancete, faz essa justa unidade. Quem conheceu essa unidade em 2008 e quem conhece ela em 2016 para 2017, sabe que o nome Antônio Lancete faz justiça e recebe uma belíssima homenagem. E fica marcado nessa parede um desafio aos usuários, familiares e trabalhadores que ficarão em São Bernardo. Não deixem o passado regressar. Democracia é a alternância de poder. Faz parte da vida num Estado democrático de direito. Mas as conquistas sociais, as conquistas que foram obtidas através da luta, da mobilização dos trabalhadores, produzindo mais vida, mais liberdade, mais justiça social, essas têm que ser defendidas todos os dias. E o Antônio Lancete vai estar ali naquela parede, lembrando a cada um de nós de que a gente deve lutar por um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, em que a diferença seja respeitada. Antônio Lancete está presente, e eu fico imaginando o Davi Capistrano recebendo Antônio Lancete e os dois confabulando, e Marcos Vinícius, tá certo? Confabulando. Olha, eu vou contar um negócio. Fidel pode estar junto com eles com um monte de coisa, mas para a reforma psiquiátrica não estava não, porque eles ficaram devendo. Eles não trataram e não tratam os seus loucos e os seus diferentes, precisam aprender com isso. Talvez o Fidel agora conversando com eles, o Lancete, Marcos Vinícius, Davi Capistrano, possam ensiná-los alguma coisa. Mas com certeza eles estão tramando um bando de coisa para a próxima existência deles voltar aqui, subverter a ordem e voltar a mostrar que liberdade, democracia, justiça social e diferença fazem parte da vida. Lancete presente aqui, ó, no nosso coração.